Graça e paz, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me assistem neste momento. Aos irmãos amados inscritos do canal, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E você que ainda não é inscrito, por gentileza, não perca tempo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilha e deixe o seu comentário. Porque por intermédio da sua vida, Deus alcançará sim outras mais a assistir esses vídeos, a assistir a esses conteúdos. Por intermédio deste vídeo eu quero trazer uma resposta a um seguidor que me pediu, que me perguntou e que me pediu para fazer este vídeo. Eu quero responder a pergunta deste jovem e por intermédio deste vídeo eu creio que outras mais vidas serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu digo, repito, que o maior testemunho é o de Deus, é o de Jesus Cristo, que desceu do céu, morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. Fora este testemunho não existe outro maior. Agora o testemunho do homem ele serve para a edificação de almas que estão sobrecarregadas, aflitas, oprimidas e necessitam de uma âncora, necessitam de um porto seguro para se firmar. Vendo, pois, então, testemunhos de homens e mulheres, estas pessoas que vivem essas vidas se edificarão e virão para Jesus Cristo. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá para mais um vídeo de edificação. Este vídeo eu quero dizer para você, aleluia, que veio um jovem no meu WhatsApp que já nos segue há uns meses e conversa conosco. Quando eu digo conosco, quando eu digo nos segue, eu me coloco junto com a minha esposa. Porque o meu ministério ele não é sozinho. O meu ministério ele é junto com a minha esposa. Então por isso que eu coloco nos segue, conosco, né? E aqui eu quero ler a pergunta que este jovem nos fez. A pergunta é assim: olá, irmão Helder, tudo bem? Graça e paz. Gostaria de saber quais foram os seus propósitos que você fez quando você sofria as tentações dos ataques na mente do inimigo, querendo fazer você retroceder do seu verdadeiro chamado. Quais eram os propósitos que você fazia? Essa foi a pergunta. Aí ele colocou logo abaixo: você pode fazer um vídeo sobre isso, vai ajudar muitas pessoas que enfrentam esse tipo de problemas, né? Ataque na mente, até mesmo os homossexuais, que se converte, vai para Jesus em relação a sonhos, também que às vezes o inimigo inverte bastante. Deixa eu só repetir aqui. Você pode fazer um vídeo sobre isto, vai ajudar muita gente que enfrenta esse tipo de problemas, né? Ataque na mente, até mesmo os homossexuais, que se converte, vai para Jesus. E em relação também a sonhos, que às vezes o inimigo investe bastante. Está aqui a mensagem, o jovem me mandou pelo WhatsApp, né? A mensagem, glória a Deus. E eu fico feliz, irmãos, né? Por nesta terra ser uma referência de um testemunho de Deus, de um homem de Deus. Lembre-se que o profeta Eliseu, ele foi reconhecido como um profeta de Deus, um homem de Deus. A mulher via ele todos os dias passar. E esta mulher não era uma mulher solteira, esta mulher não era uma mulher qualquer mulher, ela era uma mulher casada, ela tinha uma família, ela tinha uma vida, né? Ela tinha uma classe social. E ela via todos os dias a rotina daquele servo de Deus. E ela sim testemunhou ao seu esposo referente à vida daquele homem, reconhecendo
que ele era um verdadeiro homem de Deus. Então eu fico grato, primeiramente ao Senhor nosso Deus, e depois a todos vocês, por eu ser esta referência, por eu ser um testemunho vivo do Senhor. Não me vanglorio pelo que eu fui, o que importa é o que eu sou hoje, nas mãos do Senhor nosso Deus. Sou um pai de família, evangelista, missionário, ganhador de almas. Eu sou um homem de Deus. Então eu quero dizer para você que não foi fácil eu eliminar da minha vida os desejos da carne. Não foi fácil eu eliminar os trejeitos da minha velha vida. Para quem não sabe, eu sou um ex-travesti, ex-homossexual, ex-marginal, ex-prostituta, né? Ou ex-prostituto. O inimigo ele sempre quis persuadir a minha mente para eu alimentar um personagem que não existia. Eu criei um personagem, uma personagem, que viveu aproximadamente uns 12 anos na minha vida. E com toda certeza eu digo que nunca eu havia experimentado algo que mudou a minha história. Jesus Cristo. Muitos podem não concordar com o que eu estou falando, porque ainda não experimentaram o poder da dimensão da graça de Deus. Mas aqueles que já experimentaram sabem o que eu estou falando. É bíblico que as coisas espirituais somente aqueles que são espirituais irão entender. Aqueles que são da carne irão criticar. Irão dizer que não há libertação para aqueles que já são libertos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui neste vídeo eu quero responder a pergunta deste jovem humilde, por nome Tiago, uma vez mais, que me perguntou, e eu quero responder com base bíblica. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 17. Por gentileza, você que tem a palavra de Deus, você que tem a Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Tem por título a epígrafe do texto, a prática da liberdade. Versículo 17 diz, do capítulo de número 5 de Gálatas: porque a carne milita no desejo contrário do Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne, e ambos se opõem um ao outro, para que vós não façais o que quereis. Está aqui na Bíblia. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos nós, cristãos, irmãos amados de Deus, que dentro de cada um de nós existem duas forças: o mal e o bem. Ao decorrer da vida do ser humano, o ser humano muitas das vezes ele não nasce em berço evangélico. É o meu caso. Eu não tive uma família evangélica. Eu não nasci dentro de um lar cristão. Não. Pelo ao contrário. Eu nasci dentro de uma família que praticava a macumbaria. Eu nasci numa família umbandista. E eu digo e repito que existem 3 possibilidades que eu conheço. Podem existir outras mais. Mas as 3 possibilidades que eu conheço
que podem desencadear a homossexualidade na vida de um homem ou de uma mulher, eu vou falar para você agora. A primeira é estupro e abuso, eu já disse isso no canal. Crianças são abusadas, estupradas, e aquele ato criminoso na cabeça deles, fica sendo como um carinho, algo doentio que o diabo coloca no coração das crianças, que passam por esta situação. Ameaçadas a não contar a um adulto, essas crianças ficam com medo. E aquele ato passa a acontecer muitas vezes. Quando a criança vai ver, ela já tem aquele mal em sua vida. Estupro e abusos. A segunda hipótese é decepções e traumas. Entenda bem que eu conheço mulheres que foram espancadas, machucadas e decepcionadas por homens. E hoje, para elas, todos os homens são iguais. Por intermédio destas decepções, desse trauma, deixou a sua real natureza e passou a se relacionar com mulheres. Eu conheço lésbicas que têm filhos, mas que hoje são casadas com mulheres. Por quê? Porque tiveram decepções e traumas. Da mesma maneira o homem. Existem homens que são traídos, que são decepcionados por seus cônjuges, suas esposas, e não acreditando mais na mulher, eles mudam a natureza de Deus, ficando com homens. Terceira hipótese, maldição hereditária. Ainda existem pessoas que são oferecidas a entidades pagãs, a religiões pagãs. Em outras palavras, ao diabo, as pombogiras, os orixás, os guias. Crianças são oferecidas ainda em seu ventre. E eu me encaixo nesta terceira hipótese, maldição hereditária. Como eu disse, eu nasci dentro de uma família umbandista. E eu fui apadrinhado a entidades do inferno. E a minha vida, eu percorri uma vida conforme eu escolhi viver. A carne predominou. Eu não tinha um exemplo cristão. Eu não tinha um exemplo de pessoas de Deus para seguir. Então eu segui os exemplos que eu tinha. Então, respondendo à pergunta, meu amado e querido irmão, eu quero dizer que foram vários propósitos que eu fiz para hoje alcançar a verdadeira libertação. Eu digo que não existe libertação por meio, existe libertação por completo. Se Deus te libertou, verdadeiramente, tu és liberto. Se Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos libertos. Não existe meio termo com Deus. Ah, Helder, mas fulano de tal, ele tinha vindo para a igreja, pregava, cantava, fazia maravilhas por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo e ficou tantos tempos na igreja e hoje desviou, voltou novamente para a homossexualidade, abriu igrejas inclusivas que agregam travestis, gays, lésbicas. Como é que acontece, já que você falou que não existe meio termos com Deus? Se a pessoa foi liberta, verdadeiramente ela está liberta.
E o que acontece na vida dessas pessoas? Elas foram ou não libertas? A resposta é sim. Essas pessoas, elas foram libertas. Elas tiveram uma oportunidade de permanecer na casa do Senhor. Deus as recebeu, assim como o pai recebeu o filho pródigo. Sem carão, sem bronca, sem castigo. Preparou roupas novas, colocou sandálias nos seus pés e colocou o anel em seu dedo, dizendo que o lugar de filho ainda estava intacto, dizendo para estas pessoas que o lugar de filho eles não haviam perdido, eles não iriam trabalhar como funcionário, eles iam exercer o lugar que eles haviam tido outrora. Mas por que, Helder, que essas pessoas saem da igreja escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo vergonha ao Evangelho? Porque são pessoas fracas. Porque são pessoas que não conseguiram renunciar à sua própria carne. E é este o tema deste vídeo. Pessoas que não conseguiram matar a sua própria vontade. Pessoas que criaram uma verdade para se respaldar dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Fingindo elas que estão bem com Deus, mas não estão. Ainda hoje eu estava dizendo em uma live para um amigo que se os anjos viessem pregar uma palavra que não está aqui dentro, esses anjos seriam anátemas. Não éramos para acreditar. Temos que acreditar no que está aqui, na Bíblia Sagrada. Temos que acreditar nesta Bíblia. Esta é a verdadeira libertação. Então essas pessoas saem do meio evangélico escandalizando o nome do Senhor, porque não conseguem perseverar. Porque ser cristão é você todos os dias renunciar a você mesmo. Ser cristão não é somente você pegar a Bíblia, subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. Ser cristão é você renunciar a sua vida. Quem quiser vir após mim, venha. Negue-se cada um a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Então essas pessoas, irmãos, elas foram libertas, porém, elas não mataram a si mesmas. Elas preferiram dar vida à sua antiga criatura, do que ir alimentar a sua nova criatura. Então isso aí acontecerá no meio do povo de Deus. Pessoas não conseguirão ficar firmes, permanecer firmes, porque ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é você renunciar à sua bebida, renunciar ao seu cigarro, renunciar às suas drogas, renunciar à prostituição, renunciar à fornicação, renunciar às práticas que nos afastam de Deus. Tem muitas pessoas que vivem no lesbianismo, que vivem na homossexualidade, que vivem no crime, que vivem na marginalidade, que vivem nas drogas. E tem a audácia de dizer que Deus os aceita. Em termos, eu concordo, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não concorda com o lesbianismo. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não concorda com a homossexualidade. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não é a favor do tráfico. Eu quero dizer para você, irmãos, levanta, acorda, que Deus não é Deus de oba-oba.
O Deus ao qual eu prego aqui agora, neste vídeo, não é um Deus de brincadeira. É um Deus que conseguiu convencer a minha alma a tomar uma séria decisão, que muitos tentaram, mas fracassaram. Deus conseguiu me trazer para o exército dele. E hoje, convicto, eu prego a palavra sem medo nenhum de errar, de que Deus, ele é o único que pode convencer você a sair dessa vida medíocre que você está, sair dessa vida lascada que você está, sair dessa vida horrível que você se encontra. Eu estou falando para você que vive uma vida de pecados, que não aguenta mais viver nessa vida. Eu quero falar para você quais foram os propósitos que eu fiz para me libertar. Porque não pensa você que Deus fará todo o trabalho por você, não. Não se engane pensando que Jesus fará o que você tem que fazer. Deus me traz à memória que uma certa vez Lázaro adoeceu. Marta e Maria mandaram um recado para dizerem a Jesus que Lázaro havia adoecido, na esperança de Jesus vir, impor as mãos e Lázaro se recuperar daquela enfermidade. Porém, foram ter com Jesus Cristo. Jesus passou 4 dias depois que Jesus chegou. O coração de Lázaro já havia parado 4 dias. O seu corpo já estava em estado de decomposição. Jesus disse: leva-me até o sepulcro. Levaram Jesus até o sepulcro de Lázaro. E Jesus disse: tire a pedra. E tirando a pedra, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Entenda bem que existe algo aí que eu quero dizer a você, que era e estava ao alcance humano ser feito, que era retirar a pedra. Jesus, ele poderia sim, pelo poder de sua palavra, ordenar um anjo que ali estivesse para retirar aquela pedra. Mas se Jesus viu que estava ao alcance do ser humano tirar a pedra, Jesus deu a ordem: tire a pedra. E a pedra foi retirada. Aí, algo que não estava ao alcance humano, Jesus fez. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Jesus liberou uma palavra que balançou as estruturas do inferno. Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias que ele já havia desfalecido. Eu quero dizer para você que nem tudo Jesus pode fazer por você. Há uma palavra que nos diz claramente: eu estou à tua porta e bato. Se você escutar a minha voz, eu entrarei. Cearei contigo e tu comigo. A comida que Jesus vai ceiar não é o arroz, o feijão, a carne, que o nosso corpo se alimenta. João 4,32 vai dizer que a vontade de Jesus Cristo, o alimento de Jesus Cristo, é fazer a vontade do Pai e realizar a boa obra. E essa comida tem substância. Esta comida que Jesus nos oferece tem substância, nos alimenta. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus não toma decisões por vocês.
Existem decisões que nós mesmos temos que tomar. Deus, Ele nos dá força, injeção de ânimo para perseverar mediante as decisões que nós tomamos em prol da obra do Senhor. E eu quero dizer que na minha conversão, eu não me imaginava hoje um pai de família, um ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca me imaginei na vida que eu tenho hoje. Não. Para quem era um prostituto, para quem estava no mundo da prostituição, eu quero dizer claramente que prostituição não é profissão. Eu ainda vou fazer um vídeo com este tema. Muitos dizem que prostituição é trabalho. Não é. Prostituição não é profissão. Prostituição é algo que te mata de fora para dentro, de dentro para fora. É algo que te deixa podre. É algo que te mata aos poucos, espirituais. E físico também às vezes, né? Quantas doenças venéreas, muitas prostitutas e prostitutos não pegam por aí. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma doença venérea. Durante quase 12 anos que eu vivi no mundo da prostituição, graças a Deus, o Senhor protegeu a minha vida. Mesmo eu não acreditando em Deus, mesmo eu zombando do Senhor Jesus Cristo, dos crentes, dos cristãos. Uma vez eu estava no seu lugar. Uma vez eu estava na sua posição, difamando os crentes, dizendo: vocês não têm o que fazer, toma de conta da sua vida. É todo dia falando contra a homossexualidade, é todo dia falando contra os gays, é todo dia falando contra as lésbicas. Um dia eu falei isso, um dia eu balancei a bandeira do LGBT, todo transvestido de mulher, em várias paradas gays, em vários estados do Brasil. Eu defendi com todas as minhas forças esse sistema. E hoje, liberto, eu quero dizer que ninguém nasce gay. Existem hipóteses que podem desencadear este mal sobre a vida desta pessoa. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe ser um prostituto. Não. Existem hipóteses que levam você a tomar essas decisões, como eu tomei essa decisão um dia. Como eu tomei essa decisão um dia. A decisão de ser travesti. A decisão de me prostituir. Mas houve um tempo da minha vida que Deus marcou um encontro comigo. E foi muito difícil, porque como eu iria abandonar os meus desejos que eu tinha, os desejos que a minha carne sentia, de me deitar com outros homens, de olhar para um homem e sentir atração, de ir para a rua ganhar dinheiro, de ir servir às minhas entidades, aos meus guias que eu tinha naquele tempo. Foi difícil eu eliminar. A primeira campanha que eu fiz, o primeiro propósito que eu fiz, aleluia, Isaías, capítulo 45. Isaías capítulo 45 diz: as futuras obras de Ciro construem o templo, a epígrafe do texto. Assim diz o Senhor Jeová, o seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu sustento,
para submeter as nações diante dele, para afrouxar os lombos dos reis e abrir as portas diante dele, para que estas portas não se fechem. Eu irei adiante de ti e aplanarei os lugares escabrosos. Despedaçarei as portas de bronze e cortarei em duas as barras de ferro. E te darei os tesouros escondidos e as riquezas ocultas em lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor Jeová, sou o que te chama pelo teu nome, ó Deus de Israel. A primeira campanha que eu fiz foi essa. Isaías 45, no período de 45 dias, oração e jejum. Dentro desse meu quarto, trancado, eu pedi a Deus: Pai, queima toda vontade maligna que tem sobre a minha vida. Queima, Senhor. Porque eu pensava que era somente aceitar a Jesus e pronto, todas as vontades iam embora. Não. Eu me enganei, eu me equivoquei. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu tomei uma guerra travada, espiritual. Eu estava no mundo em meio a uma guerra sanguinária. E quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei mediante a uma guerra espiritual contra mim mesmo. A minha carne querendo se prostituir, a minha carne querendo fazer as coisas do mundo. E ao mesmo tempo a minha alma não querendo fazer. E eu orei, consagrei e jejuei. Oração, jejum e Bíblia é um segredo muito poderoso para você se libertar das obras da sua carne, das vontades da sua carne. Eu orei 45 dias, jejuei 45 dias, busquei a palavra de Deus 45 dias, nos montes, no meu secreto, em oculto. E Deus falava comigo publicamente usando vasos, porque Deus é assim, Ele confirma. E eu tive respostas através desta oração. Aos poucos, os trejeitos da minha vida foram sendo eliminados. A forma de andar, de vestir, de calçar, de portar, de falar, de sentar, de comer, de dormir, de deitar, enfim, foram sendo eliminados da minha vida. Mas e aí, Helder, como foi que você conseguiu sentir atração por mulher, sendo que você era um travesti? Travesti fica com homens, homens ficam com homens, e gays sentem atrações por homens. Como você conseguiu? Como você conseguiu vencer estas castidades? Efésios 6:10, segundo propósito que eu fiz. No demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor. Não é no pastor, no homem, na mulher que você tem que depositar suas forças. É em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Eu tomei convicção que tudo que eu estava sentindo no meu início do ministério eram ciladas do diabo, para me retroceder ao mundo da homossexualidade, para me novamente voltar para as ruas de prostituições, para mim novamente deixar Deus. Eu tomei a minha vida que aqueles desejos eram ciladas do diabo. E eu falei: Deus, eu posso rejeitar. Vai vir, eu posso dizer não. E assim era feito. Vinha, eu dizia não. Quando eu dizia não, vinha mais forte. E eu concentrava em Deus. E eu pedia a Deus ajuda. E eu pedia a Deus uma direção. E eu pedia a Deus uma estratégia. Esse foi o segundo propósito que eu fiz. Efésios 6:10. Pedindo a Deus armaduras. Porque eu era fraco. Eu sou fraco.
Mas nas nossas fraquezas, Deus aperfeiçoa as nossas forças. Se eu e você chegamos até aqui, não é pelo nível da nossa classe social, não é pelo nível de conhecimento, não é pelo nível financeiro, é porque Deus nos abençoou, nos deu força para continuar até aqui. Porque quantas vezes, irmão, você não tentou parar? Eu tentei parar várias vezes. Teve dias aqui nesse quarto que eu chorei. Teve dias aqui nesse quarto que eu não dormi. Teve madrugadas aqui neste quarto que a minha vontade era só orar a Deus. Eu passei por depressão. Salmista Davi passou por este procedimento no Salmo de número 42, diz: ó, porque você está assim, ó minha alma. Ó, porque você está tão conturbada dentro de mim. Salmista Davi também diz, no mesmo número de Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Por Deus, eu não voltei, eu não retrocedi. Por Deus, porque Deus me concedeu força. E Deus lhe concede força também, basta você pedir. Basta você clamar: Senhor, Filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E Deus vai ter. Lamentações de Jeremias 3:22, o motivo de eu e você não sermos consumidos a cada manhã, a cada dia, são as imensas misericórdias do Senhor, e novas são cada manhã. Terceiro propósito que eu fiz, capítulo de número 10, versículo de número 12, do livro do profeta Daniel, que diz: me disse, não temas, ó Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim através das tuas palavras. Eu tomei convicção de que Deus estava me escutando. Eu tomei convicção de que eu não estava falando para um Deus de barro, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem boca e não fala, e que precisam dos homens para serem carregados. Eu tomei convicção de que Deus estava me escutando. E a partir daquele momento as coisas fluíram na minha vida. Deus direcionou homens e mulheres de Deus à minha casa. Me levaram para Guajará. Conheci um lindo ministério, que eu já disse aqui no canal. Comecei a exercer o dom da palavra, pregando, ministrando aonde o Senhor me enviava. Ainda eu estava em tratamento, em processo de libertação. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu atrasei as bênçãos na minha vida. Deus, Ele queria me entregar há muito tempo o que Ele me entregou hoje. Só que eu atrasei na minha vida as bênçãos de Deus. Eu quero dizer para você, não atrase as bênçãos de Deus na sua vida. Deixe Deus trabalhar poderosamente na sua vida e você verá o que Deus fará por intermédio de suas mãos. A partir do momento que eu tomei convicção de que Deus mudaria o meu quadro por completo, Ele mudou. Ele me concedeu uma família, Ele me concedeu um ministério, Ele me concedeu um lugar novamente na sociedade, ao qual eu não tenho que me envergonhar. Eu busquei a mudança. Da mesma maneira que eu escolhi ser travesti, eu escolhi deixar de ser um travesti. E eu quero dizer que ninguém obrigou a minha mente. Até porque nunca ninguém conseguiu, porque ou pessoa difícil para se lidar era eu. Eu era uma pessoa totalmente antissocial. Eu era uma pessoa muito excluída, muito reservada e muito sozinha. Até que Deus preparou uma situação. E pelo período de tempo que Deus preparou essa situação, eu vi que somente Deus me ajudou. E eu quero responder desde já a pergunta de alguns homossexuais que dizem: aceitou Jesus, corre para a igreja.
a gente vai correr para onde? Quero dizer a você que para onde que a gente vai? A gente tem que ir para a igreja, porque é na igreja que a gente encontramos a resposta para as nossas vidas. Tá certo que existem pessoas que dão mau testemunho, mas também no meio delas existem os remanescentes. E nós não podemos conjecturar, nós não podemos basear pessoas ruins com pessoas boas. O trigo e o joio hão de crescer juntos. Não podemos tirar o joio. Deus, Jesus consegue. Não devemos depositar nossa fé no homem, porque o homem erra, o homem é falho. Mas o Deus que está no céu é poderoso, não erra. E Ele não errou em você. Volte para a casa do Pai. Volte para Jesus. Eu quero dizer que quando um homossexual aceita Jesus, ele tem que ir para a igreja sim. Ele não consegue caminhar sozinho, ele tem que procurar um pastor, servo de Deus, um homem de Deus. Tem que procurar uma pessoa de Deus para ajudá-lo. Porque o diabo sabe o que Deus planejou sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que está acompanhando este vídeo aqui comigo, Deus mudou a minha vida por completo, porque eu quis ser mudado. Eu quis ser trabalhado. E eu quis ser moldado pelas mãos do Senhor. Foi difícil, mas não foi impossível. O pior momento já passou. O momento árduo, o momento difícil. Ser travesti, aleluia, é ser uma pessoa excluída. Eu conheço a tua dor. Ser homossexual é ser uma pessoa discriminada. Eu conheço a tua situação. Ser lésbica é ser uma mulher totalmente excluída por muitos. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Porque Deus, Ele não fez você dessa maneira. Deus, Ele fez você uma criatura para louvar a Ele. Deus enviou você. Deus confiou em você. E Deus depositou em tuas mãos uma missão para ser realizada à face dessa terra. E hoje eu tenho esse ministério. Eu sou um ex-travesti. Sou um ex-prostituto. Sou um ex-homossexual. E ser ex-homossexual é você saber que você tem poucas oportunidades. Você tem poucas credibilidades. Ainda mais quando você aceita Jesus. Não pensa você que você vai aceitar Jesus e pronto, da noite para o dia, as vontades vão sumir, os desejos vão sumir, as pessoas vão te aceitar. Não. Você vai passar o momento do processo. Você vai passar o momento da exclusão. Eu caminhei pelo vale da sombra da morte. Eu caminhei pela crise da dor, rejeição, menosprezo, desesperança, mas consegui alcançar o olhar refrescante da graça do Pai. Sabe por quê? Porque eu não depositei a minha fé no homem, eu depositei a minha fé em Deus. E eu passei, venci e fui aprovado. E hoje eu estou aqui dizendo para você que vive esta vida, venha, não será fácil, mas também não será impossível. Você vai conseguir, assim como eu consegui. Eu consegui eliminar os trejeitos da minha vida. Eu consegui eliminar tudo aquilo que eu havia pegado para a minha vida na homossexualidade. E hoje eu sou um homem liberto. Hoje eu sou um homem cheio da graça de Deus. E no nome de Jesus, você também será. Basta você querer. Basta você tomar posição de vaso. Determinar. Falar que não quer mais essa vida. E o diabo não terá poder mais sobre a sua vida. O diabo só tem poder a partir do momento que você dá brecha para ele. O diabo só tem poder até o exato momento que você permite ele se ir andar na sua vida. Hoje o diabo não entra nem num furo de um prego que tem dentro da minha casa. Ele não tem espaço aqui dentro dessa casa. Ele não tem poder na vida da minha filha. Ele não tem poder na vida da minha esposa. Ele não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a minha casa.
ele não tem poder sobre o meu ministério. E ele fica furioso com isso, porque Deus me arrancou de dentro do inferno e colocou no púlpito, na igreja, no altar, no meio de príncipes, das ruas de prostituição, para a obra do Senhor, fazendo a vontade daquele que me confiou a boa obra. Então é isso, meus irmãos. Os propósitos que eu fiz, os 3 primeiros propósitos que eu fiz para eliminar os desejos da minha vida maligna que eu vivia no mundo da homossexualidade. Isaías capítulo 45, Efésios 6:10 e Daniel capítulo 10, versículos de número 12. E a minha vida ela foi transformada. A minha vida ela não foi mais a mesma. A minha vida ela foi restaurada. Ontem eu ganhei um livro de uma seguidora. Foi uma lembrança. Vocês podem ver. Curso de capacitação para pregadores, né? Eu coloquei no Instagram, coloquei no Facebook, que eu fiquei muito feliz, porque a irmã, após a minha ministração, eu preguei no culto de Santa Ceia, e após a ministração, ela falou: irmão, eu tenho uma lembrança para você. E quem é que não gosta de ganhar presentes? Quem é que não gosta de ganhar lembranças, né? Eu falei: louvado seja o Senhor nosso Deus. E ela veio, estava embrulhadinho, tinha uma dedicatória, e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Só Deus faz isso, irmãos. Deus, Ele é o causador de fazer as boas ações na terra. Amém? E eu agradeci ela, marquei ela no Facebook, no Instagram, né? Coloquei lá que eu havia sido surpreendido com esta lembrança. Para muitos é uma coisa simples, é algo barato, mas isto é um conhecimento a mais no meu ministério. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que assistiu este vídeo até o final. Compartilhe este vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e de deixar o like. Nos ajuda em oração. Quero fazer uma oração final aqui com vocês, para agradecer ao Senhor esta live, para agradecer ao Senhor este vídeo e para agradecer ao Senhor pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, quero te apresentar os teus filhos, ó Pai. A cada um que está assistindo agora este vídeo, toma sobre suas mãos, Pai, o lar, a família, as áreas da vida desta pessoa. Multiplica o pão de cada dia, Pai. Não permitas faltar o gás, a comida, a água e a energia. Coisas necessárias na vida de um ser humano. Que o Senhor venha fortalecer a vida dos meus irmãos. Em no nome de Jesus Cristo. E repreenda, Pai, todo o mal em nossas vidas. Todo o mal em nossas vidas. Proteja as nossas crianças. Proteja os nossos jovens. Proteja os nossos adolescentes. Papai, crianças foram enviadas por Ti para se sujarem, brincarem, bagunçarem. Não foram enviadas para serem comercializadas, para serem objetos. Não. Elas foram enviadas com um propósito. Então, Senhor, cumpra o seu propósito na vida das nossas crianças. Assim eu te peço em nome de Jesus. Inclina os teus olhos e a nossa oração neste lugar. Confirma, Pai, uma vez mais a nossa oração. Em no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E em no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você, abençoe sua casa e abençoe a sua família. Se está difícil, não temas, a tendência é piorar. Mas fique tranquilo porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, nada pode te parar. Nada pode te calar e muito menos te matar. Porque Deus ainda tem o poder. E Deus terá para todo sempre. Não desfaleça o seu coração. Não desfaleça a sua fé. Creia em Deus. Creia também em Jesus. Amém?
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe seus comentários, em nome de Jesus, deixe o like e até ao próximo vídeo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês uma vez mais. A paz do Senhor.